O protagonista começa a relatar a história de um livro escrito por seu pai 2 anos atrás. A obra narrava a vida de um homem que vivia em um mundo de lisiados, pessoas que não possuíam nenhuma habilidade especial. No entanto, ele era o único que possuía poderes. Com suas habilidades, dedicou-se a ajudar os outros. No fim, esse homem acaba morrendo. Apesar disso, sua morte não foi encarada como algo triste, pois ele havia cumprido seu propósito, tornar o mundo um lugar melhor. A cena então se desloca para a escola Velston. Durante o horário do almoço, os alunos correm apressadamente até a cafeteria, todos ansiosos para conseguir um pedaço do bolo de chocolate, que só é servido uma vez por mês. Remy, determinada a garantir o dela dessa vez, apressa-se até lá. Contudo, ao chegar, depara-se com Arlo, que já havia pego o último pedaço. Indignada, Remy afirma que havia pedido primeiro e exige que Arlo lhe devolva o bolo. Ele, por sua vez, responde friamente que ela deveria saber como as coisas funcionam ali. No final, ainda provoca, chamando-a de anã e desejando que tenha mais sorte na próxima vez. Remy, visivelmente irritada, responde que esperou o mês inteiro por aquele bolo e se recusa a sair dali até que ele entregue a ela. Arlo, mantendo a postura desafiadora, questiona se ela realmente quer levar aquilo adiante e então a provoca, mandando que venha para cima dele. Ao redor, alguns alunos começam a fazer apostas, animados com o embate que estava prestes a acontecer. Logo, os dois iniciam uma briga. Nesse momento, o protagonista chega ao fundo da cafeteria, observa a situação e, desanimado, percebe que mais uma vez havia chegado tarde. Com um suspiro frustrado, conclui que nunca conseguiria pegar aquele bolo. Após o tumulto na cafeteria, todos pareciam agora concentrados em sala de aula. John, inquieto em sua cadeira, refletia consigo mesmo sobre o quanto aquela aula era entediante. Depois de explicar toda a matéria, o professor lançou uma pergunta à turma, querendo saber se alguém se voluntariaria para resolver o problema da fórmula no quadro. John levantou a mão, mas não para responder. Em vez disso, perguntou se poderia ir ao banheiro. O professor o encarou com um olhar sério, quase ameaçador, e respondeu de forma seca para que ele não demorasse. Antes que saísse, um dos colegas de classe gritou, em tom de brincadeira, para que ele não morresse no caminho. De repente, um pedaço de giz voou pela sala e atingiu bem no nariz. Era o próprio professor, exigindo que ele resolvesse o problema no quadro. Já pelos corredores, John caminhava lentamente em direção ao banheiro, lembrando-se de como andar por ali era cansativo. Foi então que um forte estrondo ecoou, chamando sua atenção. Antes que pudesse reagir, um aluno surgiu voando em sua direção e foi lançado com força contra a parede, bem na sua frente. John ficou paralisado por um instante, pensando que poderia ter morrido se estivesse um pouco mais à frente. Apressado, correu até o aluno caído e perguntou se ele estava bem. O garoto, um pouco tonto, começou a se levantar, claramente irritado com a situação. Do outro lado do corredor, surgiu outro aluno chamado Izen, que reclamava de maneira exaltada. Ele havia emprestado sua caneta apenas uma vez e já a tinham quebrado. O garoto que fora arremessado questionou o motivo da agressão tão exagerada e começou a preparar um ataque com os braços. Observando a tensão crescente, John concluiu rapidamente que aquela não era uma boa hora nem lugar para estar. Sem pensar duas vezes, virou-se e decidiu procurar outro banheiro. A caminho de outro banheiro, John se deparou com mais uma cena de conflito entre alunos. Desta vez, porém, a situação era diferente. Um dos garotos apenas apanhava, sem oferecer resistência. O aluno de cabelos loiros, visivelmente ferido, implorava para que o deixassem em paz, mas seu agressor continuava a atacá-lo impiedosamente. O rapaz de cabelos brancos, autor das agressões, ignorava os pedidos e dizia com frieza que o outro deveria simplesmente obedecer e não o contrariar. Com essa fala, preparou-se para desferir mais um soco, mas foi interrompido. John surgiu de repente e o empurrou para o lado, colocando-se entre os dois. O garoto loiro o olhou surpreso, sem entender a intervenção. John, firme, advertiu o agressor para que se controlasse e ficasse em seu lugar. O garoto de cabelos brancos sorriu com arrogância ao se levantar. Reconhecendo John,
declarou em voz alta que sabia exatamente quem ele era, o aluno lisiado. Com um tom provocador, perguntou se John estava tentando bancar o herói, e partiu para cima dele, dizendo que ele deveria saber qual era o seu lugar. John, no entanto, defendeu o golpe com rapidez e revidou com um soco direto. Em seguida, o alertou com firmeza para que se afastasse. Irritado com a resposta, o outro garoto arregalou os olhos e rosnou que John iria pagar caro por aquilo. Diante daquela situação, John começou a se perguntar como lidaria com aquilo. O garoto à sua frente, com um olhar arrogante, questionou se John ainda não havia aprendido que o mundo não era um lugar gentil com os fracos. Afirmou que ele não deveria se meter onde não era chamado. John cogitou se aquilo havia sido uma ameaça, mas antes que pudesse reagir, foi surpreendido por um ataque. O garoto surgiu repentinamente atrás dele, acertando um golpe direto em seu braço. Imediatamente, John percebeu que o oponente estava mais rápido e mais resistente. Foi então que deduziu qual era a habilidade dele. O agressor, confiante, declarou que havia mostrado apenas um pouco do que era capaz de fazer. Disse ainda que, se John implorasse, poderia deixá-lo sair inteiro dali. John, no entanto, pensava consigo mesmo que a habilidade daquele garoto nem era tão impressionante. Concluiu que ele só estava se achando porque havia encontrado alguém aparentemente mais fraco. Então, de repente, começou a rir. Irritado, o garoto perguntou o motivo das risadas. John respondeu que estava rindo dele mesmo, por ter lhe pedido para implorar. Em tom provocativo, John comparou as habilidades daquele garoto com as de outros alunos bem mais poderosos, Remy, que manipulava raios, Blick e Isen, que haviam brigado há pouco no corredor, e principalmente Serafina, cuja força beirava o nível de uma deusa. Com confiança crescente, John afirmou que, mesmo sem nenhuma habilidade especial, ainda assim conseguiria derrotá-lo, e provaria o quão inútil aquele poder realmente era. Tomado pela fúria, o garoto gritou para que John calasse a boca e avançou com tudo. Mas John se abaixou no momento certo, agarrou seu braço e, usando toda a força que tinha, o arremessou com violência através da janela. Ao ver o corpo voando para fora, John sentiu um misto de alívio e surpresa por aquilo ter funcionado. Contudo, ao olhar para si mesmo, percebeu que um de seus braços havia se quebrado de novo, e logo o medo começou a tomar conta dele. Após a briga, John foi direto para a enfermaria para cuidar do braço ferido. O doutor o recebeu com uma expressão nada surpresa e perguntou, irritado, se ele havia quebrado o braço novamente. Sem esconder a frustração, questionou quantas vezes ainda teria que repetir para que John se cuidasse, e se por acaso ele precisaria morrer para finalmente entender. John pediu desculpas e pediu para que o doutor se acalmasse. O homem entregou a ele um copo contendo um líquido verde e explicou que aquilo faria seu braço se regenerar em 3 horas. Ainda assim, continuou com o sermão, dizendo que John havia tido sorte desta vez por ter enfrentado apenas o garoto de pedra, e que a situação poderia ter sido muito pior se tivesse encontrado alguém mais forte. John agradeceu pela ajuda e prometeu que tomaria mais cuidado da próxima vez. Mas, ao tentar sair, foi interrompido pela voz do doutor, que perguntou aonde ele achava que ia. Com um tom firme, o médico afirmou que John já conhecia o procedimento. Assustado, o garoto olhou para trás. O doutor continuou, ele não iria a lugar nenhum até que estivesse completamente curado. A cena então muda para o terraço da escola, onde uma garota estava sentada no chão, distraída com o celular. Ela recebeu uma mensagem pedindo ajuda, alguém dizia, venha me salvar. Ao ler aquilo, a garota sorriu discretamente. De volta à enfermaria, o doutor ouve o som da porta se abrindo e resmunga, achando que mais um aluno ferido havia chegado. Logo depois, a garota do terraço entra no quarto onde John estava e o chama pelo nome. Era a Serafina. John a cumprimentou, e ela foi direto ao ponto, perguntando o que era aquela mensagem que ele havia enviado. John, resignado, explicou que estava proibido de sair da enfermaria por 3 horas. Serafina riu da situação e, com um tom de deboche, disse que voltaria para a aula e que não o esperaria quando as aulas terminassem. John, rindo, rebateu perguntando a quem ela achava que estava enganando, já que ela nunca ia para a aula. Então, pediu para que ficasse ali com ele.
Os dois permaneceram no quarto jogando no celular, até que John fez uma expressão estranha, como se algo grandioso tivesse acontecido. Curiosa, Serafina perguntou o motivo daquele olhar. Ele, empolgado, pediu que ela olhasse para o celular, havia acabado de conquistar um novo recorde no jogo. Com um sorriso vitorioso, declarou que agora havia um novo campeão. Serafina o parabenizou, mas comentou que ainda não era o suficiente. Mostrou então a tela de seu próprio celular. John, espantado com a pontuação dela, acusou-a de trapaça. Ela, provocadora, perguntou se ele dizia isso apenas porque ela havia usado suas habilidades, completando que não era culpa dela ele não ter nenhuma. De repente, um som estrondoso ecoou na enfermaria. Os dois pararam, atentos. John, surpreso, perguntou em voz baixa o que teria sido aquilo. De repente, uma voz enfurecida ecoou pela enfermaria, vinda do corredor: esperem até que eu ponha as mãos em vocês. Era o doutor, visivelmente irritado por mais dois alunos terem se envolvido em uma briga momentos antes. Ele caminhou em direção à saída, mas antes de atravessar a porta, virou-se e lançou um olhar firme para John, ordenando que ele não saísse dali até que ele voltasse. John, sorrindo, respondeu com leveza, dizendo que não se preocupasse, afinal, Serafina estava fazendo companhia para ele. O homem resmungou e então deixou a enfermaria. Logo depois, ainda sorrindo, John olhou para Serafina e propôs que saíssem dali. Ela retribuiu o sorriso e concordou. A cena muda para o lado de fora da escola, onde o garoto que havia brigado com John, aquele que fora arremessado pela janela, se levantava, ainda furioso. Com raiva nos olhos, murmurava que da próxima vez acabaria com John. No instante seguinte, como se o destino estivesse zombando dele, avistou John bem à sua frente. Tomado pelo rancor, avançou rapidamente, agarrando John pela camisa. Com a voz carregada de hostilidade, disse que tinha uma dívida a acertar. John, surpreso, tentou acalmá-lo e argumentou que eles já estavam quites. O garoto, exaltado, gritou que havia sido jogado pela janela, mas John retrucou que ele havia quebrado seu braço, portanto, estavam empatados. O outro, cansado de ouvir sua voz, ordenou que John calasse a boca e preparou um soco. Porém, no momento em que o golpe seria desferido, seu braço foi interrompido no ar. Diante dele, estava Serafina. O garoto a encarou, surpreso e um pouco assustado. Ela, fria e direta, mandou que soltasse John. Ainda assim, ele debochou, perguntando se deveria mesmo ter medo dela. Insinuou saber a verdade por trás da força de Serafina e questionou por que ela andava sempre com um fracote como John. Tentava ainda terminar sua frase quando, sem aviso, foi lançado violentamente contra a parede. Ele mal teve tempo de entender o que havia acontecido. Perguntava-se, atônito, como ela conseguirá fazer aquilo sem nem parecer se mover. Serafina o encarou com um olhar afiado e disse, com desprezo, para ele não fazê-la perder tempo. Mesmo cambaleando, o garoto tentou revidar. Avançou com um soco, mas Serafina desviou com facilidade e contra-atacou com um golpe preciso que o fez desmaiar no ato. John, ainda ao lado dela, observou tudo impressionado. Era impossível não se surpreender com a força imensa de Serafina. Ela então se virou para ele e perguntou, com naturalidade, para onde ele gostaria de ir. John sugeriu que fossem tomar algo, e ela concordou, desde que fosse por conta dele. Antes de sair, John olhou brevemente para o garoto desmaiado no chão. Mas, sem perder tempo, correu atrás de Serafina, gritando para que ela o esperasse. De volta à enfermaria, a cena mostra o doutor caminhando pelos corredores, carregando consigo os dois alunos que haviam brigado anteriormente, Blick e Izzy. Ambos pareciam exaustos, mas ainda trocavam olhares acusatórios. Assim que entraram na enfermaria, o doutor, claramente irritado, começou um sermão. Questionou como eles se atreveram a causar um escândalo no meio de uma aula. Blick tentou se defender, alegando que estava apenas estudando quando, de repente, Izzy o atacou sem motivo. Izzy retrucou, dizendo que aquilo jamais teria acontecido se Blick não tivesse quebrado sua caneta. A discussão continuou acalorada até que o doutor perdeu a paciência. Aproximando-se dos dois, ordenou que calassem a boca. Acrescentou,
com firmeza, que não importava o motivo da briga, o que realmente importava eram as consequências. Nesse momento, outro aluno entrou inesperadamente na enfermaria. O doutor se virou e ao notar que John não estava no local, fez uma expressão furiosa. A cena então muda para o interior de uma loja de bebidas. Em uma televisão ao fundo, um noticiário informava: a gangue de Amber ataca novamente. Enquanto isso, dentro da loja, Serafina questionava John sobre o motivo de ter jogado o garoto pela janela. John respondeu que não via outra saída. Serafina riu da resposta, mas John insistiu que não era algo engraçado, ele realmente poderia ter morrido. Ela, com um tom despreocupado, respondeu que ele dizia isso toda vez, mas ainda assim, estava ali novamente. John tentou argumentar, dizendo que essa não era a questão. Reclamou que viver constantemente em alerta era exaustivo, e que qualquer pequeno conflito rapidamente se transformava em uma luta. Confessou que sentia como se não pudesse fazer nada além de temer por sua vida. Ele se questionava sobre o porquê do mundo ser tão violento e por que as pessoas simplesmente não podiam conversar umas com as outras. Serafina, porém, o interrompeu, dizendo que pensar dessa forma era perda de tempo, afinal, não fazia sentido discutir com alguém mais fraco apenas para tentar provar algo. John então rebateu, perguntando se, só por alguém ser mais forte, teria o direito de forçar sua opinião com base em sua força. Disse que os mais fortes nem sempre estavam certos e que se aproveitar disso para impor suas vontades era, na verdade, patético. Serafina, com o semblante fechado, perguntou o que exatamente ele estava insinuando. John explicou que não estava falando dela, nem de nenhum dos alunos de ranking alto em particular. Após isso, os dois permaneceram em silêncio por alguns instantes. Em seus pensamentos, John refletia que Serafina havia nascido forte. E por isso, ela simplesmente não conseguia entender o que pessoas como ele enfrentavam todos os dias. O noticiário continuava ao fundo. A repórter relatava que a gangue Amber havia deixado mais um rastro de destruição. A vítima mais recente havia sido encontrada em Lovun, em um beco entre a Rua Rock e a Rua Acre. O corpo já havia sido identificado, tratava-se do vigilante conhecido como X-Static. Segundo a matéria, o corpo apresentava queimaduras de segundo grau e múltiplas feridas provocadas por arma branca. Como todas as outras vítimas da gangue Amber, havia uma marca com um estranho símbolo desenhado com sangue. Alguns clientes da loja começaram a comentar sobre o caso. Alguns se perguntavam se Amber poderia aparecer naquela cidade. Outros zombavam, chamando X-Static de inútil. Com um tom de frustração, Serafina comentou que mais um autoproclamado super-herói havia se tornado vítima da sociedade atual. Acrescentou que as pessoas precisavam aprender a cuidar de si mesmas, especialmente aquelas que não tinham força suficiente para enfrentar os próprios problemas. John, no entanto, discordou. Disse que X-Static estava apenas tentando manter as pessoas seguras. Serafina o encarou e perguntou com frieza: "E ele te parece seguro agora que está morto?" Após toda aquela conversa na loja, a história retorna ao passado, revelando o momento em que John foi transferido para a escola Velston. Em sala de aula, a professora entrou e anunciou à turma que havia um novo aluno. Em seguida, John se apresentou de maneira educada, dizendo seu nome e desejando se dar bem com todos ali. Enquanto contava sua história, John explicou que havia estudado muito para entrar naquela escola. As provas haviam sido difíceis, e, por isso, ele acreditava que Velston seria um lugar focado nos estudos e na excelência acadêmica. A cena então avança para um dos momentos do seu primeiro dia. John se preparava para a próxima aula quando uma colega se aproximou. Ela se apresentou como Elaine e lhe deu as boas-vindas, perguntando como estava sendo seu primeiro dia na nova escola. John respondeu que não estava nada mal. Curiosa, Elaine quis saber de qual escola ele havia vindo. John explicou que havia estudado em casa, por isso não tinha vindo de nenhuma instituição anterior. Surpresa, ela disse que nunca tinha conhecido alguém assim. John, tentando parecer tranquilo, comentou que estava se sentindo muito sozinho e por isso havia decidido experimentar algo novo. No entanto, sem muita cerimônia, Elaine mudou de tom e perguntou friamente qual era a habilidade dele.
O John que narrava a própria história então refletia. Ele havia realmente acreditado que aquela escola seria diferente, mas já começava a perceber que tudo era igual ao resto do mundo. Após a pergunta de Elaine, outros alunos ao redor passaram a observar a conversa com atenção. Todos estavam curiosos para saber qual era a habilidade de John. Para a frustração geral, ele respondeu calmamente que não possuía nenhuma. Elaine o encarou com desprezo e, sem esconder a decepção, perguntou o que ele acabará de dizer. John repetiu com firmeza, não tinha nenhuma habilidade. Totalmente sem expressão, Elaine ficou alguns segundos em silêncio, sem acreditar no que ouvirá. John, preocupado, tentou acalmá-la, perguntando se ela estava bem. No entanto, ela afastou a mão dele bruscamente, empurrando-o para trás. Com desdém, afirmou que não podia acreditar que havia perdido seu tempo falando com alguém como ele, e então saiu, sem olhar para trás. Ao fundo, outros alunos começaram a comentar entre si, murmurando que mais um inútil havia aparecido por ali. Na narração, John refletia, naquele mundo, a força definia o valor de uma pessoa. Os fracos eram simplesmente esmagados. A cena seguinte mostra John encurralado por dois alunos em um corredor. Com as costas contra a parede, ele tentava manter a calma e dizia que não queria brigar. Os garotos, por outro lado, afirmavam que também não estavam ali para lutar, apenas para ensinar uma lição. Explicaram que naquela escola existia uma hierarquia, e que todos deviam respeitá-la. Como John estava na base dessa pirâmide, deveria obedecer a todos acima dele, sem questionar. Enquanto falavam, John notou uma garota passando ali por perto, uma colega de classe. Desesperado, gritou por ajuda. Mas ao vê-lo, a garota apenas virou o rosto e continuou andando, ignorando por completo seu pedido. O impacto daquilo foi imediato. John ficou completamente abalado. E antes que pudesse reagir, um dos agressores levantou o punho e preparou um soco em sua direção. A cena corta para a casa de John, agora no presente. Ele dormia profundamente, até que o som do celular o despertou. John atendeu seu telefone com uma expressão irritada.